estudo mostra os benefícios da Zona Franca de Manaus para a economia do país e deve respaldar a luta de parlamentares na defesa do modelo. Quarta etapa da operação contra o tráfico em Manaus prende mais de 60 pessoas e descobre até hospital improvisado para atender criminosos. Aumentam os casos de violência contra pessoas acima dos 60 anos e a procura pelo medicamento de prevenção ao vírus HIV. Você vai ver também a celebração em homenagem ao Dia Mundial da Água e a agenda cultural para o seu fim de semana. O A Crítica na TV desta sexta-feira já começou. Olá, boa noite para você. Muito se fala sobre Zona Franca, mas afinal, quais os reflexos do modelo na economia brasileira? Um estudo sobre esse assunto foi desenvolvido e apresentado nesta manhã a parlamentares. E a pesquisa deve ser usada nos próximos anos para ajudar a bancada amazonense em Brasília. De acordo com os dados levantados pela Fundação Getúlio Vargas, a Zona Franca de Manaus é responsável por uma renúncia fiscal de cerca de 25 bilhões de reais por ano. Mas, segundo os pesquisadores da Fundação, o retorno que a Zona Franca dá para o país é maior do que muitos imaginam. A região arrecada bastante recurso e manda para a União algo em torno perto de 12, 13 bilhões de reais por ano. O Estado arrecada recursos por conta disso e os municípios também. Mas mais do que isso, se não fosse essa estrutura de incentivo fiscal para a região, tem um ganho que nós medimos, que é um ganho de renda per capita. O estudo mostrou ainda que o desenvolvimento da indústria na região pode garantir a preservação da floresta. Então é fundamental persistir na política de desenvolvimento industrial no Estado para evitar justamente a fuga da nova população em um processo de desindustrialização, de redução do emprego na indústria, evitar essa fuga na direção de indústria extrativa e indústria que gera alto impacto em termos de desmatamento. Este é o primeiro estudo científico sobre o tema e, apesar dos argumentos já serem usados há mais tempo por senadores e deputados, as informações coletadas ajudam a dar mais base para as discussões. De acordo com o presidente do Centro da Indústria do Amazonas, a análise feita por profissionais independentes pode contribuir para desfazer preconceitos de associações empresariais de outros estados e também governamentais, que há anos buscam formas de prejudicar esse modelo econômico instalado há mais de 50 anos no Amazonas. As entidades ou estados, políticos desses estados que atacam o modelo, o fazem por duas razões. Ou por uma ignorância, por não conhecerem, ou por uma ignorância conveniente, por alegar não conhecer, ou por maldade. Não fazem com o mínimo do sentimento e espírito de brasilidade que o país precisa quando nós pensamos no país e desafios que esse país tem pela frente. Na semana que vem, a bancada amazonense se reúne com o ministro da Economia para tratar assuntos relacionados à Zona Franca. Entre os temas está a proposta feita pela Associação Brasileira de Eletroeletrônica de modificar aspectos da lei de informática. Está propondo algo que eles estão com a faca no pescoço, coisa que não está acontecendo com a gente. A BINE tem prazo, a Organização Mundial do Comércio deu um prazo para eles acabar a produção de bens de informática no resto do Brasil, só excluiu o Amazonas. Eles é que tem que correr atrás, não somos nós. Para o superintendente da SUFRAM, a pesquisa pode ajudar a dar mais segurança para o modelo constantemente atacado. E esse trabalho ele ratifica todo o êxito do nosso modelo. E nesta semana, Manaus recebeu a visita do embaixador de Israel no Brasil. Hoje ele conheceu projetos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e fez um passeio pelo Bosque da Ciência. O embaixador foi recebido por pesquisadores e a diretora do INPA. Durante o encontro, os projetos desenvolvidos no Instituto foram apresentados. Um em especial chamou a atenção do embaixador israelense, o dos cosméticos produzidos com a matéria-prima da região. Segundo Yossi Shelley, o comércio de Israel é forte no segmento. Se você pode fazer esse negócio, vender esses patentes para a empresa da cosmética, pode fazer uma grande inovação
nessa área, porque a pesquisa custa muito, mas necessitam fazer isso. Sem isso, nada vai continuar. O embaixador ainda fez um passeio pelo Bosque da Ciência. Para a diretora do INPA, a visita abre portas para parcerias e trabalhos desenvolvidos no Estado. Nossa conversa junto com os pesquisadores e coordenadores foi excelente. Eu acho que está sendo extremamente produtiva. Eu vejo isso como grandes frutos para a pesquisa no Brasil, principalmente na pesquisa da Amazônia. Yossi Shelley chegou a Manaus no início da semana. Para ele, conhecer a famosa culinária amazônica foi um dos pontos altos da visita. Aqui tudo diferente, frutas, peixe, tipos de peixe, mas tudo bom, preciso acostumar com tudo. Gostei dessas duas frutas, com coisa que é nova para mim. Agora a gente muda um pouco de assunto porque mais de 60 pessoas foram presas da quarta fase da Operação Pilar em bairros da zona centro-oeste de Manaus. Agora, o mais absurdo é que a polícia descobriu uma espécie de hospital do crime, um local improvisado para atender exclusivamente criminosos. Essas imagens mostram o local que, segundo a polícia, era utilizado para atender suspeitos feridos em confrontos armados. Remédios, drogas e uma pistola foram apreendidos. A Polícia Militar recebeu, através do WhatsApp denúncia da Força Tática, a informação que no Parque São Pedro existia um pronto-socorro do crime e as equipes foram até a localidade e realmente constataram. Ali foram encontradas 2 mulheres que estavam com esses equipamentos, esses materiais hospitalares, inclusive para fazer cirurgia. A descoberta dessa espécie de hospital do crime fez parte das ações da quarta fase da Operação Pilar. No total, foram cumpridos 15 mandados, 59 pessoas presas e 2 adolescentes apreendidos. Todo o sistema de segurança pública trabalhando, Polícia Militar e Polícia Civil, o bombeiro com apoio com ambulância e o Detran fazendo essas operações de trânsito. Porque nesse momento, normalmente, pessoas que tentam se evadir do local e, às vezes, com carro roubado, estão sendo apreendidas. A partir desse resultado, a Polícia Civil deve abrir novas investigações, inclusive sobre a origem dos medicamentos e sobre quem fazia o atendimento no hospital do crime. É uma investigação que demora um certo tempo, mas nós temos certeza de chegar a quem os responsáveis e também quem estiver envolvido com esse delito. E agora um dado preocupante. Aumentaram os casos de violência contra idosos e só nos 2 primeiros meses deste ano foram registradas mais de 40 ocorrências. O aumento foi de 50% em relação ao ano passado. Só em janeiro e fevereiro são 42 ocorrências entre agressões físicas, apropriação e desvio de bens, injúria e negligência. Agride a honra dele quando ele é chamado e ele é hostilizado, né? Nesse caso, discrimina o ser idoso. Então, com ele sentindo essa diminuição, essa ofensa, ele procura a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Então, nossos maiores casos são dos crimes contra a honra ainda. Os casos de agressão são os que mais chamam a atenção, como o que aconteceu essa semana no bairro Coroado 1, na Zona Leste. Uma idosa de 63 anos foi agredida com um soco no rosto e acabou lesionando o olho esquerdo. O responsável pela violência teria sido o próprio filho. Em casos como esse, a delegada explica que as vítimas são encaminhadas à delegacia especializada em crimes contra a mulher para que seja solicitada medida protetiva. Nos 2 primeiros meses deste ano, já foram 11 ocorrências desse tipo. Esse idoso que ele se sentia ameaçado, ou se sentia hostilizado, ou sentir que ele não está sendo bem cuidado, né? Procure ajuda, procure conversar com alguém que possa trazer até a delegacia, ou que alguém, vendo uma situação dessa, possa fazer uma denúncia. De acordo com a delegada, a burocracia na hora de solicitar a medida protetiva acaba por atrapalhar o processo e constranger ainda mais o idoso. Ela diz que um passo importante é a aprovação da Lei 468 de 2016, que acrescenta ao Estatuto do Idoso o afastamento do local das agressões, assim como já acontece na Lei Maria da Penha. Esses benefícios que trazem a Lei Maria da Penha para a idosa, né, para a mulher idosa ou para qualquer mulher, vai se ampliar para todo idoso, né? Tanto idosa mulher, idoso homem, vão poder pedir unicamente aqui na delegacia e ter essa proteção completa.
A violência ou violação de direitos contra a pessoa idosa pode ser denunciada pelo 181 ou ainda pelo Disque 100. A gente acompanha agora o resumo de notícias. Duas porções de entorpecentes, 3 balanças de precisão e 6 armas de fogo, além de 15 pessoas presas e 3 adolescentes apreendidos. Esse foi o resultado de operações da Polícia Militar no interior do estado, de ontem à noite até esta madrugada. A maioria dos suspeitos vai responder por envolvimento com o tráfico. 9 drogarias que funcionavam de forma irregular nas zonas norte e leste foram interditadas pela Vigilância Sanitária. Nenhuma tinha um registro do Conselho Regional de Farmácia e a licença sanitária. Outras não tinham qualquer documento emitido pelos órgãos de controle do comércio. E a Fundação Centro de Controle de Oncologia promove a partir da próxima segunda-feira, dia 25, uma jornada de rastreio para a detecção do câncer coloretal, que atinge o intestino grosso e o reto. Os exames de colonoscopia vão ser feitos pela equipe do Serviço de Endoscopia e a estimativa é atender 30 pacientes até o dia 29 deste mês. Em instantes, já subiu para 31 o número de mortes causadas pela gripe H1N1 e ainda unidades de saúde lotadas neste primeiro dia de vacinação contra a gripe em Parintins. É daqui a pouco, agora em Manaus, 7h26, a gente volta já. A Crítica na TV.